Agora vai para ali. Aí você vai inserir as medidas agora? Aí eu vou pegar um formulário aqui para me acompanhar, fica mais fácil. Como é tudo digital, aí não preciso ficar pegando papel. O que é digital? O processo, o registro do processo? É isso? Todo o restante, no caso aqui, para a gente não ter que ficar imprimindo, porque eu teria que imprimir esse formulário, todo o relatório, todo o formulário, tudo quanto teria que imprimir. Então a gente optou por, já que a gente saiu do zero, a fazer isso de forma digital. Então, assim, os formulários, documentos, tudo que a gente precisa é digital. Caso precise então, por exemplo, você vai ter que assinar depois para mim um termo de responsabilidade de sigilo das informações. Então, depois a gente digitaliza isso, vai virar um caminho aqui. Então, aqui, como... Deixa eu tirar essas... Vamos começar do zero, ó. Tem diâmetro 1 e 2. Aí lá eu li 100.24 e 100.34. Aí tem uma média. Agora eu vou pegar, eu preciso da altura. Aí eu vou ler a altura deles. No caso eu peguei essa aqui, tá tudo registrado, ó. Tem, o número dele é ele, veio do cliente. Aí tem o número do LENIC também. Então, ó, 189.02. Agora eu só vou precisar, para mim saber aqui qual que é o valor do FCK dele, em Pascal, a carga máxima. Aí eu tenho que usar agora a interface da máquina. Aí eu ponho ele centralizadinho, vou encostar. E o que acontece de fato vai aparecer no computador. O que é esse gráfico que está aparecendo no monitor nesse momento? Ele está mostrando aqui uma relação entre o deslocamento do pistão com a tensão, a compressão. Então, à medida que o deslocamento aumenta, a pressão também está aumentando. Vai chegar a um ponto que é o máximo, que ele vai parar de romper. A máquina entendeu que já rompeu. Ó, então ela para. Então naquele ponto ali deu a ruptura. Então eu preciso de pegar esse valor aqui, que é em KGF. Aí eu copio esse e depois eu volto aqui e colocar isolado, porque ela copia duas coisas sem eu querer. Então eu vou pegar só o número e coloco aqui. Então automaticamente ele já me deu, ó, está com 14,67 MPa de resistência. Então o que significa isso? Se eu voltar antes uma unidade, aqui eu estou trabalhando em Newton. Então aqui eu tenho quilonewton, meganewton, quilomega. Eu tenho 1,17 meganewton de pressão. Isso é como se fosse
1.700 toneladas, se eu não me engano. Foi feita toda essa pressão nele aqui? Sim. Isso mesmo, ó. Dá o resultado lá de 1,2 meganewton dá 102 tonelada força, que é chamado. Ou seja, que foram aplicadas 102 toneladas de força naquele pedacinho ali, naquela seção transversal do corpo de prova. Como ele é redondo, aí sim, aí a norma exige que a gente tira duas medidas de diâmetro e uma de comprimento. Então, assim, feito isso, todo esse processo, por 56 dias, a gente chegou à conclusão que ele está respondendo, ele está resistente 14,6, 14,7 arredondando, MPa, que já é pressão. Em termos de força, de Newton, né, que o nosso peso é Newton, a sua massa, por exemplo, é 80, mas seu peso é 800, que é multiplicar por 10. Então, se eu multiplicar isso por 10, eu teria, se eu dividir por 10, aí eu teria o peso que está por cima ali, os quilos que está por cima. Ok. Esse aqui, Fred, isso aqui seria o quê? Para que tipo de produto que o cliente quer fazer? Ele está testando essa resistência para construir que tipo de produto? Você tem essa informação ou não? Por exemplo, diversos segmentos de cliente. Tanto no âmbito legal, judicial, em que sentido? O cliente precisa de fazer, de laudar uma ação que ele foi acionado. Por exemplo, o vizinho construiu do lado dele e abalou a estrutura. Será que a estrutura que ele fez está de acordo com o que ele comprou? Ou se for o vizinho que está errado? Entende? Então, assim, aí eles vão lá e eles extraem um testemunho que é tipo esse aqui e a gente faz um teste. O outro lado é para quem está construindo. Por exemplo, eu quero construir um prédio aí de 30 andares. Então, existe um cálculo, tudo meticuloso para que a base seja resistente a ponto que vai aguentar o último tijolo, o último piso do último andar, sem danificar em nada. Então, assim, em termos legais, para que a obra ocorra, é necessário isso. Se for uma obra residencial que não envolva tanta precisão, isso ninguém faz assim, nesse sentido, buscando saber. Só pela estatística já consegue saber a resistência do concreto. Agora, se ele quer meticulosamente saber e acompanhar essa resistência por causa de cálculo, de engenharia, aí sim, aí a norma ela cobra 6 corpos de prova, podendo variar entre 7, 14, 28 ou 56 dias, que vai ser rompido. Então, assim, isso para analisar se o prédio que quer se construir vai aguentar realmente toda a carga que vai ser posta sobre ele. Ok.